Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos na busca do conhecimento, compartilhando essas abençoadas oportunidades que Deus nos concede, na busca do aprendizado. Quanto temos a agradecer, quanto amor a nos envolver. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos, amigos, queridos, sempre a nos auxiliar. Nesses instantes, pedindo a proteção, a nossa reunião, fazer de nós instrumentos úteis da sua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma parábola de Jesus. Depois nós vamos dar seguimento aqui com algumas explicações de Kardec sobre parentesco corporal e parentesco espiritual, tá? Então vamos dar início aqui no item 5, que traz a parábola de Jesus nesse sentido das afinidades, né? Por que nos reunimos, né? Por que a importância de estarmos juntos ali na nossa família, nos nossos grupos sociais, por que temos afinidades com algumas pessoas e outras ainda necessitamos ali de um tempo de buscar, de conquistar essa afinidade ou não temos, tá? Então isso faz parte do nosso cotidiano, das nossas relações sociais, tá? E o Evangelho, ele traz explicações sobre essa questão. Muito importante a gente saber, né? Algumas situações podem vir ali na nossa mente, no sentido de nos darmos bem com outras pessoas fora da nossa família, né? Poxa, eu consigo me dar bem com o meu vizinho, um exemplo que eu estou dando. Consigo me dar bem com o meu vizinho, mas eu tenho muita dificuldade com meu pai. E eu queria ter um acesso maior, eu queria ter uma afinidade maior, né, com meu pai, ali com meus familiares mais próximos, mas algumas coisas ainda são difíceis, né? E essas situações podem fazer com que nos leve a tristezas, enfim, a desenvolver até alguns sentimentos, né? E as dúvidas que vão pairando ali sobre as nossas mentes, né, nos nossos pensamentos, podem abrir campos, né, nesse sentido. E a doutrina espírita, ela traz, né, algumas considerações, algumas respostas bem interessantes sobre esse tema, né? Então, qual o ponto principal? Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Saber que nada do que nos é feito, nos é oferecido, seria uma obra do acaso, tá? Seria algo ali que não tivéssemos, de alguma forma, poderíamos conseguir tirar os aprendizados ou lidar, né? Por mais que alguns relacionamentos sejam muito difíceis, né? Tudo é uma conquista, tá? Então, essa questão de termos uma afinidade pode ser uma conquista, ou às vezes um tempo maior, né? Mas houve ali no plano espiritual um preparo para que acontecesse esses reencontros. Tá? Então Kardec vai citar alguns pontos bem interessantes para a gente entender um pouco dessas afinidades, dos parentescos, né? Que todo tema que envolve família é muito interessante, né? É importante a gente ter essas respostas. Então vamos lá. Chegada à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para prender, pois diziam: ele tinha-o perdido. Entretanto, a sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar.
O povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Tá? Então, essa parábola de Jesus é muito interessante nesse sentido. E Jesus se aproveitava das situações para trazer os ensinamentos. Tá? Então, avisaram a ele que os irmãos dele, né, os familiares dele, estavam do lado de fora para tentar pedir a ele que parasse, né, com aquelas preleções que Jesus fazia, aproveitando as situações para trazer os ensinamentos, né, e aí mais um ponto, né, porque Jesus aproveita-se daquele momento para dizer que quem são, né, os familiares dele. Na verdade, são todos aqueles que compactuavam das ideias, que buscavam aceitar, né? E ele fala: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Tá? Então, todos nós temos nessa encarnação, naqueles que temos mais afinidades ou não. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. E agora, no capítulo seguinte, no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual, Kardec vai trazer algumas elucidações, né, algumas explicações referente a essa passagem de Jesus. Então vamos lá. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Tá? Então, o ponto crucial ali, o início, é que o corpo é gerado do corpo, porém o espírito que habita esse corpo, ele tem ali um envolvimento com a família, ele tem os seus compromissos reencarnatórios, né, da encarnação, o que ele precisa passar, o que ele não precisa. Os espíritos que estão ali, os membros da família também junto dele, tem ali os laços que os unem, seja por afinidades ou não, mas há um porquê de tudo aquilo, tá? Há um porquê dessa oportunidade, há um porquê de estar junto nessa encarnação, tá? Então, o corpo, ele procede do corpo, que é o que Kardec fala, porém o espírito não, o espírito é uma individualidade, todos nós somos, tá? Todos nós temos gostos, costumes, todos nós temos as nossas ideias, a nossa forma de ver, as nossas necessidades, ou seja, somos individualidades, tá? Porque um exemplo que nós podemos pegar aqui para a gente fazer algumas reflexões. Se você pegar os gêmeos, por exemplo, então você vai ver que o corpo, a aparência, né, é igual. Porém, a forma de pensar é diferente. O jeito, cada um age de uma forma. Então é bem essa questão aqui que Kardec explica. Que o corpo gera o corpo, tá? Porém, o espírito que habita dele é um espírito milenar, que já traz aí toda uma bagagem, tá bom? Então, se a gente pegar essa questão dos gêmeos, a gente vai ver que, apesar do corpo ser igual, das características físicas, né, a forma que cada um tem de pensar, de agir, de querer, de buscar muda, tá? Então, isso é a questão espiritual. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia. Então, os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles, tá? Então, dentre da nossa família, os nossos familiares mais próximos, não é um reencontro, não é apenas um encontro ali, né?
é um reencontro, né? Nós já temos os laços, né, que nos unem, já vivenciamos algumas situações aí no passado, né? E temos uma oportunidade de nos reencontrarmos novamente, né? Seja por antipatia, pela afinidade, eu tenho muita afinidade com determinada pessoa, ou então por não ter uma afinidade, porém tem uma necessidade de reaproximação, né? Então esses encontros, eles são programados e feitos durante o tempo que nós estamos no plano espiritual, nos preparando para reencarnarmos, tá? Então não é simplesmente nos posto ali a situação sem um preparo, muito pelo contrário, tá? Há todo um preparo para que a gente possa estar aqui novamente, passando pelas situações e encontrando aqueles espíritos que são nossos amigos, espíritos simpáticos ou não, porém com um porquê de tudo, tá? Então nada fica como obra do acaso, tá? Então tudo é um reencontro de uma forma ou de outra, tudo bem? Então é bem interessante a gente refletir isso, né? Que a gente pensa, poxa, eu não tenho tanta afinidade com meu pai, mas eu tenho mais afinidade com a minha mãe. Eu me dou melhor com a minha irmã mais nova, mas eu não me dou muito bem com o meu irmão mais velho. A gente briga muito, a gente tem pontos de vista diferentes, a gente não se entende, tudo bem, né? Cada um pensa diferente, cada um tem um modo de ser. Porém, não deixa de ser uma oportunidade de você poder estar ali convivendo, tendo a chance de olhar o outro, enxergar como ele pensa, como ele busca. Então alguma coisa pode ser tirado disso, né, dessas situações, por mais difíceis que possam parecer, tá? A gente não tem que simplesmente aceitar por aceitar, não é isso, não é o que nós aprendemos, né? Muito pelo contrário. A gente tem que refletir, pensar, raciocinar sobre aquilo que eu quero para minha vida e como eu quero, o que aquilo quer me dizer, quais os sinais que a vida está me oferecendo nesse sentido. E a gente vai ver que a gente sempre tem alguma coisa para aprender com o outro, né? Sempre, 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 tá? E essa questão de uma reaproximação, por exemplo, se for possível, vem ali com o tempo, tá? Isso aí vem com o tempo, tudo bem? Tem que ser preparado ali, trabalhado dentro de nós. Cada um de nós tem um tempo, tá bom? É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, é aquilo que nós comentamos. Às vezes nós temos mais afinidades por outros fora do nosso ciclo familiar, né, do que pelos nossos próprios familiares. Então vamos nos atentar aqui nessa passagem. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências, né? Então, esse é o ponto principal, tá? A questão das reencarnações, né? Então, em uma determinada encarnação, em algum momento aí da nossa história, eu estive encarnado junto do meu irmão mais velho, vamos dizer, um exemplo. E aí eu estou ali junto dele, nós vivenciamos uma vida ali, uma história, né? Passamos por determinadas situações, enfrentamos dificuldades juntos ali, buscando as melhorias, unimos os nossos esforços, né? Para que pudéssemos superar tudo e assim caminhar. E aí eu desencarno, volto ao plano espiritual, né? Tenho ali o meu preparo, enfim. E aí eu volto depois. E esse irmão mais velho hoje, que esteve comigo nessa encarnação, ele volta. Aí o que acontece? Nessa vida eu vou ter uma afinidade por ele. Eu vou conseguir me dar melhor, eu vou conseguir, as ideias vão trabalhar juntas melhores, tá? Mas isso não é um acaso, isso foi um trabalho, um mérito, uma conquista. E aí eu tenho aquele irmão mais novo que eu não tive tantas afinidades, a gente acabou tendo algumas divergências, algumas situações ali difíceis, e aí eu desencarno.
Existe passe de mágica onde a gente pode mudar do dia para a noite simplesmente? Não. Tudo é feito com o nosso esforço, com o nosso trabalho e querer. A partir do momento que a gente quer que coisas aconteçam e se esforce, busca e trabalha, o auxílio se faz presente mais intensamente, tá? E aí eu tenho essas divergências de ideias, de opiniões, de atitudes, enfim. E aí eu vou para o plano espiritual e depois eu reencarno. Uma outra situação, acabamos reencarnando junto. Eu vou ter uma afinidade com ele em primeiro momento? Não. Por quê? Pensamos diferentes, temos ideias diferentes que nós já trazemos de situações passadas, de nossas vidas, das nossas experiências. Mas eu sei que eu tenho essas situações que eu deixei para trás, essas dificuldades, enfim. Em algum momento eu vou precisar retornar para que eu possa retomar essa situação. E aí Deus nos concede essa oportunidade para que a gente possa estar junto, para que a gente possa tentar aprender a escutar, tentar aprender a ver que o outro está ali, que pensa diferente. Mas o que nos une é o amor. O amor é o que está lá nos aguardando, para que a gente possa buscar. E nada impede que aquele que hoje eu tenho essa dificuldade, que eu não tenho uma afinidade, que eu posso construir um laço de amizade junto dele. Ou então eu posso fazer a minha parte. Não desejar o mal, deixar que ele siga o caminho dele, respeitar. Eu não sou obrigado a aceitar. Mas por que não refletir que pode ser alguém ali que necessita assim como eu, que busca assim como eu? Então eu não vou praticar aqueles duelos mentais, enfim. Eu vou deixar que o outro siga o caminho dele até o momento que a gente possa ter uma reaproximação ou não. Então essas oportunidades, elas são importantíssimas. E de uma forma ou de outra, isso é para o nosso aprendizado. Tá bom? Então vamos lá. Então é essa questão das reencarnações, que Kardec fala da pluralidade das existências, né? Que em cada momento passamos por uma determinada situação. E aí, nas outras encarnações, teremos outras oportunidades. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. E as segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do espírito, pelos laços de afinidade, né? Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã, tá? Então Jesus, se aproveitando da situação, trouxe ali um ensinamento, mais um referente àquela passagem do que estaria acontecendo, tá? Mas tudo é uma construção, como é dito aqui. Nós temos as famílias por laços espirituais, aquelas que perpetuam, aquelas que se fortalecem, e aquelas por laços corporais, tá? Os laços corporais é onde são encarnações que a gente tem esses encontros com aqueles que não temos muita afinidade, tá? Mas já temos uma história. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sobre o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, entre outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Tá? Então,
Fica aí esse ensinamento para nós, né? Saber que todos nós temos afinidades com determinadas pessoas ou não, mas que para isso há uma explicação, tá? E saber que dentro da nossa família, que é o ciclo social ali, ó, aquelas pessoas que se reúnem ali são muito importantes, né? Pois essas ligações já foram feitas em outras situações. Podemos ter amigos, podemos ter aqueles que ainda não temos tanta afinidade, mas tudo é uma oportunidade de a gente poder rever essas situações, não lembrando exatamente o que aconteceu, porque se assim fosse, não conseguiríamos lidar com muitas situações, tá? Mas é uma oportunidade que a gente tem de repente, poder ouvir, de poder aceitar o outro como ele pensa, porque se não fosse dentro da nossa família, com certeza fugiríamos ali ou buscaríamos outro caminho. Então Deus nos une ali para que possamos buscar esse entendimento, né? Seja através de uma reaproximação, seja através de um perdão, seja através do fortalecimento de uma amizade, de algo que já foi construído, tá? Seja através de uma vibração de amor por aquele que precisa, aquele nosso familiar que precisa, mas que a gente procure fazer a nossa parte, tá? Nós que estamos buscando o entendimento, o esclarecimento da doutrina, o perdão, o amor, né? Esses ensinamentos que são tão importantes, mesmo ainda estando, né, nós estamos todos ainda muito distantes dessa prática do Cristo, mas possamos dar os primeiros passos. E o nosso momento é hoje. Tudo bem, pessoal? Então, me despeço aqui de todos. Fica aí o ensinamento para a nossa reflexão. Nossas afinidades e o nosso grupo familiar. Então, agradecer a Deus por todo o amparo, pela oportunidade, aos bons espíritos que nos guiam, ao Mestre Jesus que está sempre conosco, que possa nos fortalecer a caminhada, que nos dê força e coragem para seguirmos adiante com aquilo que nos propusemos. Agradecer por todos esses amigos espirituais que sempre estão conosco a nos guiar e pedindo humildemente pelo nosso planeta, por todos nós que aqui nos ligamos a este planeta, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos, iniciando a nossa palestra desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Lembremos que Deus é nosso Pai, é soberanamente justo e bom, está conduzindo a humanidade, compreende as suas dificuldades, nos ampara em todos os momentos. Sigamos confiantes, cultivando a alegria de viver, a paz e a esperança em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Hoje vamos refletir um pouco sobre a família. Tem um livro, Psicografia do Divaldo Pereira Franco,
O nome é SOS Família, muito interessante. São comunicações, a grande maioria da Joana de Ângelo, e tem algumas de outros espíritos. Vamos refletir, né? A família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade. O Espiritismo apresenta a família como instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vista ao futuro. Sabemos que não é por acaso que renascemos na mesma família, vivemos no mesmo lar, né? A visão reencarnacionista traz o entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância. Então, é tudo isso que nós temos, né, que aprender, colocar em prática. É muito importante compreendermos o porquê estamos juntos, né? Tem um capítulo no livro, que é o capítulo 2, o título é Vida em Família. Veja o que a Joana de Ângeles coloca. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Né? Então, adversários que aparecem como membros da família para receber amor. Só que na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente. Então lembremos que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Lembremos sempre disso, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que se destacam os filhos em detrimento dos outros, filhos que agridem ou amparam pais. Todas essas situações, né? Todos esses são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Então a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então, abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato. Compreende com ternura o genitor atormentado. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Prossegue tu, fiel no posto, nas suas responsabilidades e amando. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada, né? Família é lugar de perdão. Quem falou isso foi o Papa Francisco. Ele tem um texto muito bonito que eu não vou lembrar todinho agora, mas essa colocação que ele fez eu achei muito profunda, inteligente, sábia. Família é lugar de perdão. Vocês concordam? Com certeza.
estamos juntos não é por acaso, né? Deus nos uniu porque temos situações do passado a resgatar. Então, precisamos nos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Compreender também as dificuldades de cada um. E para isso, é muito importante que nós tenhamos a luz do Espiritismo dentro do nosso lar. Porque no Evangelho nós encontramos no capítulo 4, né, que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, o Espiritismo nos traz esse esclarecimento. E há um inestimável benefício que enriquece a nossa existência na Terra e que nos dá força, coragem para entender todas essas questões e com relação também à família, que é o conhecimento espírita. Então esse é o guia dos teus passos, lembrem-se, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregavas noite nos painéis mentais, e segues confiante, de passo firme, com ele a conduzir-te qual mãe desvelada e fiel. Coloque em prática os seus ensinamentos do Evangelho dentro do teu lar. Dentro do lar, nos encontramos, né, com os espíritos em luta diária, em tarefas de reajustamento, de sublimação. Então, não percamos a oportunidade de semear dentro do nosso lar. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família, felicita com o Espiritismo, né? Mantendo um culto evangélico. Ali, nesse momento do Evangelho no lar, ouvidos desencarnados se mandarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família. Mentes se ligarão a outras mentes, né? E todos receberão ajuda. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade desses esclarecimentos, né? E acender a chama do Evangelho dentro do nosso lar, para que todos que convivem ali recebam esse esclarecimento. Muito diálogo, muito importante entre todos que convivem. Porque se não tiver diálogo, se não tiver afeto, cria-se conflitos, rebeldia, né? Então nós temos que estar muito atentos com o nosso comportamento. A mensagem do Evangelho na família representa remédio valioso, né, que vai nos ajudar a recompor todas as dificuldades. Há mais enfermos no mundo do que supõe, né? Do que supomos. Todos nós somos doentes da alma. Então, se dentro do nosso lar
A gente cultiva a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância, o amor, a afetividade. Tudo isso vai nos ajudar imensamente, né? Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, ele modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas, elas vão rareando ao suave e doce contágio do amor de Jesus, do Evangelho, e se modificam, né? A desarmonia, o desconforto. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Então, cultivando o Evangelho, a prece, vamos encontrar a paz, um ambiente equilibrado, iluminando, né, o ambiente doméstico. Então, cultivemos o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, entre todos aqueles que convivem conosco, que possamos nos mergulhar nas suas lições, alimentar a nossa alma. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. E é tão importante que ela coloca aqui, vejam, quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Olha a questão fluídica, né? Então, se você faz uma prece na sua casa, toda a rua recebe esse benefício. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Vejam a importância e a questão fluídica de uma prece, de um evangelho no lar. E quando nós temos essa prática, nós abrimos, né, a nossa casa para a presença dos espíritos que compartilham conosco desses momentos, né? Toda reunião de evangelho no lar, nós temos os espíritos que participam nesse momento. Eles vão até o nosso lar, né? Fluidificam o ambiente doméstico, aplicam passes, magnetizam a água. É um momento de intercâmbio muito importante, porque o nosso lar, ele tem que ser um local de paz, de harmonia, onde a gente vai recuperar as nossas energias após um dia de trabalho. E para que tenhamos esse ambiente depende de cada um de nós, não é? Evitando discussões, dialogando, envolvendo a todos num clima fraterno, de respeito, compreendendo a condição de cada um. É assim que nós vamos fazendo a nossa parte, né? Cada um tem a responsabilidade. Lembrando que nós, como pais, temos os nossos deveres, mas também os filhos também têm o compromisso, né? O respeito para com os seus pais, para que tudo fique harmonioso, cada um tem que cumprir os seus deveres, né?
Então, os pais, eles têm um compromisso do amor, que é o companheirismo, o diálogo franco, a indulgência, a energia moral, né? Então, sempre muito diálogo. Falar de Deus aos filhos, ensinar-lhes a humildade, são compromissos. E os filhos, eles devem todo o respeito aos pais, gratidão, compreender também as dificuldades, né? Não julgar. Essas são atitudes saudáveis para todos nós, né? Para a convivência em família. Então, reflitamos sobre isso. A literatura espírita nos apresenta muitos livros sobre esse tema. E lembrar, né? Tem uma colocação da Rita Folker, que é muito interessante, do livro Pais e Filhos, Companheiros de Jornada. Vejam que ela fala aqui no capítulo 21. O dia a dia da família nos coloca diante de um fato inquestionável. Somos pessoas com momentos bons e ruins. Nos momentos bons, colocamos para fora o que temos de melhor, mas nem sempre conseguimos fazer isto, né? E no grupo familiar, essas situações são frequentes, gerando distância, discussões, não é? Acontece com todos nós, certo? Por isso, em nome da paz, precisamos aprender a ouvir além do que foi dito. Não se pode moldar o outro, né? Moldá-lo aos nossos desejos. E esse não é o objetivo da convivência. Nem mesmo para pais em relação aos filhos. Vamos lembrar os ensinamentos do Espiritismo. O objetivo é transformar a nós mesmos, nossos pensamentos e ações, num processo que, embora aconteça junto com outras pessoas. Nesse processo, nós temos que agir com o nosso melhor. É uma escolha, né? Então, nós deixamos de agir irrefletidamente e aí nós vamos compreender a postura do outro, né? E compreender que ele é um companheiro de jornada evolutiva, que assim como nós também cai, tem as suas dificuldades, né? E não vamos enxergar tudo como maldade, como teimosia, como implicância. Então é agir com o nosso melhor. Achei muito interessante a colocação dela, né? E que a gente possa fazer as nossas escolhas diárias. Lembrando que as nossas famílias atuais, todos nós temos ligações, faz parte de um projeto, né, delineado no mundo espiritual, onde escolhemos nos reaproximar de certas criaturas para tentar nosso próprio adiantamento. Então, não é por acaso que estamos juntos. Vamos aproveitar a grande oportunidade que Deus nos concedeu de mais uma encarnação, ok? Fica essas reflexões para essa noite, que Deus nos ampare, nos proteja e que sejamos nós um instrumento de harmonia e paz no nosso lar. Não esperemos do outro a compreensão, o entendimento. Não. Que possamos dar o exemplo nós, né, com todo esse conhecimento que nós temos.
Então fiquem com Deus e valorizem muito a família. Bendita oportunidade ter um lar que nos acolhe. Que assim seja.